Bom dia, eu vou apresentar aqui meu código do projeto EmbarcaTech que eu fiz. Aqui no começo já tem todas as bibliotecas que foram citadas no código. Um pouco abaixo, defini já os GPIOs que eu iria usar, no caso, os dois botões, tanto A como B. Um joystick na posição Y. E ainda sobre o joystick, né? Porque ele é ADC. Aqui embaixo, falando sobre comunicação em 2C, para poder usar o display OLED. E as variáveis que eu criei. A princípio, o oxigênio, começando no valor 10, que no código é o valor máximo de oxigênio. Um float do pH, porque ele vai variar apenas as casas decimais, sua alteração, e começando no 7.2, que é um pH muito bom. E o joystick, né? Definindo o joystick, o valor do joystick na posição Y para cima e para baixo. E um contador encerrar que logo após eu falo dele. Três valores booleanos, um para detectar para o aerador, se estiver ligado, outro se o produto CPH estiver ligado e outro para escrever no OLED. Essa inteiro GCVT é por causa que estava dando um erro, aí declarando esse aqui não dá esse erro. Essa função setup, basicamente ela configura todos os GPIOs, tanto dos botões, o OLED, o joystick. E eu vou primeiro começar na main para poder depois apresentar cada função e interrupção. A main ela já começa chamando o setup, né, que é para poder configurar todos os GPIOs. Também tem mais outras duas variáveis, uma chamada tempo, que define o tempo que gera cada dado e aparece também na tela. Então, se diminuir o tempo, vai aparecer dados mais rápidos e gerar dados mais rápido vai aparecer também. E se aumentar o tempo, os dados vão demorar mais para serem gerados. E também aparecerá na tela. A constante ciclos, né? É um inteiro, que no caso vai definir quantas vezes é o período, né? Quantas vezes o código vai ser executado. Junto com e voltando a falar sobre constante serrar, começa em zero, ela vai incrementando até chegar no valor de ciclos. Quando chega no valor de ciclos, o código para. E aí foram criados três temporizadores, que são interruptores, né? O primeiro, que é para chamar os parâmetros, e mostrando os parâmetros, basicamente ele gera o valor de oxigênio, ele sempre vai ser o mesmo valor, ou então vai decrementar o valor, mas nunca irá incrementar. E sempre vai acontecer quando o aerador estiver desligado, né? O aerador tem que estar desligado para poder fazer isso. Já o do pH, os produtos do pH também tem que estar desligados e funciona da mesma forma que o oxigênio. Porém, eu criei aqui um booleano chamado aumenta, que se aumenta for 1, né, vai variar de 0 a 1. Se for 1, vai aumentar, ou seja, se aumentar for verdadeiro, aumenta. E caso não seja, né, se é a outra opção, ele vai decrementar. Logo após isso, vai chamar a função tanto ajustando oxigênio como pH. Mostrando elas aqui, ajustando oxigênio, né, sempre que o aerador estiver ligado e o oxigênio for menor que 10, menor ou igual a 10, ele vai incrementar. E o pH, a mesma coisa, porém o produto do pH tem que estar ali ativo, né? E caso o pH seja menor que 7, no caso que os produtos foram adicionados quando o pH estava mais ácido, ele vai incrementar. E caso o pH estivesse muito alcalino, ele iria decrementar, até ficar no valor abaixo de 8. Basicamente isso. Aqui é apenas para ficar mostrando, né, apresentando na tela. E o tempo, ele entra bem aqui. Então, se a gente aumentar o tempo, os parâmetros vão ser mais demorados. E se diminuir, vão ser mais rápidos. E para escrever no LED, né? Aqui no final, o contador vai, sempre que terminar o ciclo, o contador encerrar, ele vai ser incrementado e vai escrever no LED. Pronto, essa função de parâmetros. Faz tudo isso. Agora, vamos entrar na função de temporizador de ajustar o timer, ajustar o O2. Que no caso vai chamar a função
interruptor, ajustar o 2. Chegando nele aqui, basicamente ele pega primeiro se o aerador está desligado, né? Se o aerador estiver desligado e a gente apertar o botão A e a condição do oxigênio tem que estar menor ou igual a 5, né? Ou então, se não precisar apertar o botão e o oxigênio estiver menor ou igual a 1, o que vai acontecer? Um print só para mostrar no serial, tudo certinho, ficar bonito, né? E caso o oxigênio, essa seja o parâmetro, não, né? Mais de parâmetro, por enquanto. Se esse parâmetro aqui for aceito, né, essa condição, se essa condição for verdadeira, então ele vai mostrar que o nível de oxigênio está crítico, né? E o sistema de segurança foi ativado, que no caso vai ligar o aerador e vai escrever no OLED. E vai escrever aqui no serial também, tanto no OLED como no serial. Pronto. E caso o aerador esteja ligado, o que, que vai acontecer? Apertando o botão B e o oxigênio for maior que 2 pelo menos, né? Ele vai desligar o aerador. Ou então também se o oxigênio for chegar a 10, né? Porque ele vai estar sempre incrementando. Então, se ele chegar a 10, ele desliga o aerador. E o aerador volta a ser falso. Volta a estar desligado. Ponto. Agora sobre o pH, né? Mesma coisa, só que o pH é um pouquinho maior o tempo. Ajuste de pH, como que tá? Bem, o pH, se o pH estiver ativo, né, os produtos estiverem ativos, e também ele for maior que 7 e também for menor que 8, e aí vai, que são prints para poder mostrar no serial, ele vai desligar o uso dos produtos, né? Porque aí vai mostrar que o produto estava ativo e também que chegou ao nível que queríamos. Caso não, né? Caso o pH esteja desligado e o valor do joystick for 4, que no caso seria movendo o joystick para cima, né? Se mover o joystick para cima e o valor do pH for muito alcalino, aí vai escrever no serial, vai adicionar os produtos para diminuir o pH, vai ligar os produtos de pH e também vai escrever no LED. Agora, caso contrário, né? Caso o valor do joystick seja zero, que no caso seria para abaixar o analógico, e o pH tiver mais pro ácido, então ele vai, mesma coisa, só que o texto irá mudar, né? Que no caso seria para aumentar. A única diferença seria o texto, um para diminuir e o outro para aumentar. Mas também ligaria os produtos e também escreveria no LED. E por fim, né, caso a gente não mova o pH, não mova o analógico e os níveis de pH ficarem muito críticos, tanto para muito alcalino como para muito ácido, vai ligar o sistema de segurança e ele vai ativar automaticamente. Mesma coisa com o oxigênio. Caso o oxigênio chegue em tal valor, né, a 1, ele ativa automaticamente. Então, fiz esse aí para caso o usuário não execute a ação, certo? Por fim aqui, vamos dentro da main ainda, inicia toda a parte do OLED, toda a configuração dele, tudo que ele já vai começar escrito, tudo mais. Então toda essa parte aqui é só do OLED. E agora entramos na função mesmo, né? Na parte principal da main, em tese. E aí o que a main funciona? Ela funciona como um while true, certo? Que vai ficar sempre repetindo as funções. Aqui eu vou tirar agora, depois eu falo sobre. Mas caso a função OLED esteja ativa, né, que ela sempre vai ativar, ela sempre vai ser chamada, acontece alguma mudança, quando um parâmetro surge, começa aqui falando para poder renderizar, né, a tela. Primeiro a gente apaga todo o display, então o display tinha escrito, que estava escrito dessa forma vai ser limpo, né, vai ser apagado e vai reescrever novamente. No caso, a gente vai pegar o valor do oxigênio, transforma, passar ele para um string, né, que estava inteiro, vai virar um string. Após isso, a gente incrementa essa string, que é oxigênio, dentro do conteúdo, né? Que no caso, conteúdo tá aqui em cima. Ó. A gente vai incrementar aqui
string de caracteres não, né? Nessa string. Isso não é string, né? Como é que se fala? Não é biblioteca. Não lembro o nome agora. Mas enfim, vai incrementar e por fim vai mostrar o texto no OLED, né? O texto da linha 3 vai ser mostrado todo o conteúdo que já estava, mais adicionando agora o valor do oxigênio. A mesma coisa para o pH, pega o pH, transforma ele de float para string, de string, adiciona dentro do conteúdo e vai mostrar o conteúdo na tela. Aqui embaixo vai mostrar sempre quando os aeradores estiverem off, né? E aí lá em cima ele altera para alterar, na verdade aqui embaixo mesmo. Caso os aeradores estejam on, aí ele vai transformar, em vez de off, vai mostrar on e o mesmo coisa do pH. Em vez de off vai mostrar on. Perfeito. Aqui é basicamente para poder escrever na tela, então aqui a gente já está definindo o que vai ser escrito e aqui é para escrever e no final a gente desliga o OLED, né, para não ficar escrevendo o tempo todo, só quando for chamado. E por fim, caso aperte o botão, tanto o botão A quanto o botão B ao mesmo tempo, a gente desliga o ciclo, né, a gente fecha o ciclo e quebra o while. E assim, dessa forma, vai mostrar essa mensagem no serial. Por favor, me contratar na residência, pelo amor de Deus. E desliga o LED. Pronto. Ou então, se a contagem for maior ou igual ao ciclo, né? Se o valor de contagem encerrar, chegar em uns ciclos, encerra totalmente, mostra a mensagem no serial e desliga o LED. Pronto. Uma coisa que eu ia falar, que estava aqui embaixo, é sobre o valor do joystick, né? No caso, sempre que chamar para o pH, aqui para ajustar o pH, o valor tem que estar. O valor tinha que estar ou 4 ou 0, correto? Deixa eu achar aqui. Pronto, aqui ó. Joystick valor 4 ou 0, né? Por quê? Porque como foi mostrado nas aulas, que o valor varia para desse método, né? Pegando um parâmetro de fora e o código, o Raspberry, ele tenta equivalar, passar para dentro do código, né? Do analógico para o digital, que varia de 0 até 4096. E aí, para não ficar esse valor tão grande, 4.000, 1.000, etc., eu apenas peguei a leitura, né, do ADC e dividi por 1.000. Logo, em vez de ser 4.000, vai virar 4. Em vez de ser 1.000, vai virar 1, 2.000, 2, 3.000, 3 e 0, 0, né, quando mais para baixo. E por fim é isso. Todo o código aqui. Tentei explicar o máximo que deu. Deu uma atrapalhada. Mas espero que dê tudo certo. E é isso. Muito obrigado.